Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos dar início a um novo quadro aqui no nosso canal, o Minuto Constitucional. Neste quadro iremos falar sobre tópicos específicos do direito constitucional em uma breve explicação, sendo o mais direto e objetivo possível, sem muitos aprofundamentos, somente aqueles para a gente contextualizar e entender melhor a determinada questão. E para começarmos hoje, vamos falar sobre direito e garantia. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Lembrando que o like e a inscrição de vocês é de grande importância para o canal, para que possamos estar sempre trazendo bons conteúdos para vocês. Então, obrigado a todos e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, não é raro haver uma certa confusão quanto ao uso das terminologias direitos fundamentais e também garantias fundamentais, pois até dentro da própria doutrina constitucionalista, essa terminologia ela causa aqui algumas divergências. Então iremos aqui esclarecer essas diferenças entre essas terminologias. Sendo assim, muito se ouve e também muito se lê sobre direitos e garantias fundamentais, mas poucos se atentam para o fato de que direitos eles não se confundem com garantias. Assim, vamos ter lá no nosso artigo 5º da Constituição, que vai trazer a seguinte redação. Acompanhe aqui com a gente no slide, pessoal. Então a gente tem aqui o artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Aí ele vai elencar aqui vários direitos, tá? Direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes, tá? Então podemos perceber aqui que com a leitura do artigo 5º, temos que as palavras garantia e direito, elas não vão ser sinônimos aqui, tá? Neste caso, elas vão ter um significado diferente. É importante sabermos diferenciar direitos de garantias, não só para que a gente possa entender a temática de direitos fundamentais, mas também para o direito em sua totalidade. Mas afinal, qual a diferença entre direito e garantia, né? Qual a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental? Em uma conceituação rápida e direta, vamos ter o seguinte, que direitos fundamentais vão ser normas que declaram, prestem bem atenção a essa palavra, declaram a existência de interesse, portanto, vão ser normas declaratórias, tá? Então, direitos fundamentais ou direitos na sua concepção são normas declaratórias. Elas imprimem a existência legal dos direitos reconhecidos. Elas vão instituir os direitos. Então, recapitulando, direitos fundamentais são normas que declaram a existência de interesse, né? Imprimem a existência legal dos direitos reconhecidos. Já as garantias fundamentais, elas vão ser normas que asseguram, tá? Normas que asseguram o exercício do interesse. Portanto, vão ser normas assecuratórias. Em outras palavras, são destinados aqui a assegurar a fruição dos bens declarados. Tem um caráter instrumental de proteção dos direitos, tá? Então, enquanto os direitos fundamentais, eles vão ser normas declaratórias, no qual imprimem a existência legal dos direitos reconhecidos, vão instituir direitos, as garantias fundamentais serão, deixa eu arrumar aqui, serão normas assecuratórias que vão assegurar o exercício do interesse, vão assegurar a fruição dos direitos, tá, pessoal? Para que a gente entenda melhor essa conceituação que acabamos de falar sobre direitos e garantias, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui e falar sobre constitucionalismo. Bom, a gente tem 3 tipos de constitucionalismo até então. Vamos ter aqui o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo moderno e também o neoconstitucionalismo. Em uma brevíssima recapitulação aqui, tivemos uma
evolução dentro do constitucionalismo, no qual a gente tem o constitucionalismo antigo, que basicamente ele vai estar representado aqui pela Magna Carta Libertatum, no ano de 1215. Depois, passando, vamos ter o constitucionalismo moderno, no qual a gente tem aqui um dos principais símbolos do constitucionalismo moderno, a Constituição da França. Em 1791, tá? Em 1791, Constituição da França. E passando aí, avançando mais, né, o constitucionalismo moderno, vamos ter o neoconstitucionalismo, que veio então depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem o seguinte, né, colocamos os principais pontos aqui para a gente ter uma noção de época, mas o principal ponto que vamos investigar agora é o constitucionalismo moderno. Por quê? Principalmente o constitucionalismo moderno, no qual foram criadas aqui de fato as constituições físicas, tivemos as primeiras constituições de um país. Então, antes, aqui, por exemplo, né, nesse tempo da Magna Carta Libertatum até a Constituição da França, não existia um documento solene e formal, Constituição. Existiam leis esparsas que demonstravam ali um poder de Constituição, porém não era realmente uma Constituição, né, em sua forma física, né? Então, isso foi só acontecer ali no constitucionalismo moderno com a Constituição da França, tá? Em 1791. Só o que acontece? Essas constituições da época do constitucionalismo moderno, elas não tinham o poder que existem hoje aqui no neoconstitucionalismo, tá? Elas não tinham todo esse poder axiológico, né, que fala a Constituição, a letra da Constituição não tinha todo esse poder que tem hoje. O que acontecia? Antigamente, no constitucionalismo moderno, o que valia mesmo eram as leis. A Constituição, ela era tida como se fosse um documento que possuía, vamos dizer aqui, diretrizes a serem seguidas e não tinha o poder necessário para fazer com que o que estava descrito na Constituição fosse colocado em efetividade, né? Colocado na realidade. Assim tínhamos direitos, pois como vimos, direitos são normas declaratórias, então essas constituições elas declaravam os direitos, tá? Porém, não existia a efetividade real desses direitos ali colocados. Sendo assim, quando passamos para o chamado neoconstitucionalismo, ou também chamado de constitucionalismo contemporâneo, mudou-se esse posicionamento em relação à Constituição. Aqui no neoconstitucionalismo, a Constituição começou a ocupar o mais alto local aonde as leis estavam. Então aqui a gente começa a ter a noção da pirâmide de Kelsen, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Pirâmide de Kelsen, aonde a Constituição ela estava no topo da pirâmide. As leis elas não eram mais importantes, não eram mais autoritárias, vamos colocar assim, do que uma Constituição Federal, tá? Porque aqui no constitucionalismo moderno era diferente. Aqui o que mandava era as leis, tá? Ainda. A Constituição não tinha todo esse poder. Já no neoconstitucionalismo, a Constituição passou então a ser esse ponto inicial de todo o ordenamento jurídico. Então, todas as leis deviam estar em conformidade com a nossa Constituição, tá? E o que aconteceu? No neoconstitucionalismo também aconteceu uma mudança de objetivo. Na verdade, não uma mudança, mas uma implementação de mais um objetivo em relação às normas constitucionais, que era o seguinte: o primeiro objetivo, o clássico objetivo, que vem desde aqui da Magna Carta Libertatum, é a questão de limitação do poder estatal. Esse é o principal objetivo do constitucionalismo em relação às suas normas estipuladas. No neoconstitucionalismo veio outro objetivo, que seria a concretização dos direitos fundamentais, por causa de tudo o que houve na Segunda Guerra Mundial,
o nazismo. Então, houve essa mudança, né, implementação, melhor dizendo, desse novo objetivo, que seria a concretização dos direitos fundamentais. Então, aqui houve essa mudança de status da Constituição, no qual as normas dentro da Constituição, elas tiveram poder, elas começaram a ter poder. Lembrem-se, ela ocupava o ápice da pirâmide do ordenamento jurídico. Tudo que estava abaixo dela devia estar em sinergia com a Constituição, devia estar simetricamente concordando com a Constituição. Assim, para concretizar todos esses direitos pré-estabelecidos na Constituição, já declarados, o Estado ele teve que estabelecer meios para que esses direitos fundamentais, como falamos, já declarados, eles possam ser exercidos e também, caso haja aqui alguma interrupção desses direitos, também instituir ferramentas para serem usadas para restabelecer a fruição desses direitos fundamentais. Então, neste ponto, a gente vai ter aqui as garantias, tá? As garantias. É claro que se a gente for olhar realmente ao pé da letra, né, literalmente, é claro que muitas garantias elas já começaram desde antigamente. Por exemplo, o habeas corpus começou há muito tempo, porém, essa questão da Constituição, ela também ter esse poder axiológico, né, ter esse poder em relação das leis, a gente começa a ter aqui no neoconstitucionalismo. Então, para ter contextualização em relação dessa tomada de poder da letra da lei, né, da letra da Constituição, melhor dizendo, a gente fez esse apanhado aqui rapidamente sobre essas partes do constitucionalismo que eu acho que é interessante para a gente conseguir visualizar melhor essa diferença entre declarar direitos e assegurar direitos. Seguindo, eu trago alguns exemplos em relação a isso também para a gente finalizar essa parte do Minuto Constitucional. Então, o que a gente tem aqui? Uma coisa é o direito constitucional de locomoção, que está lá no artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Outra coisa é a garantia que o tutela, que seria o habeas corpus. A gente tem aqui, lá no inciso 68 do nosso artigo 5º, que diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Então, liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus ele está garantindo aqui, assegurando o direito de locomoção das pessoas, tá? Então aqui temos uma garantia. Outro exemplo é o direito à obtenção de uma informação pessoal, que vai estar lá no inciso 33 do artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Para a gente assegurar a fruição desse direito de obtenção de informação pessoal, a gente tem o habeas data, tá? A gente tem o habeas data para garantir essa obtenção de uma informação pessoal, que vai estar lá no inciso 72 do artigo 5º, que vamos ter conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e b, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá, pessoal? Então, diante disso, vamos ter que as garantias elas estão a serviço dos direitos, isto é, são instrumentos que se vale o impetrante para assegurar esses direitos, tá? Então, garantias estão a serviço dos direitos. E a gente tem aqui, como a gente viu, o habeas corpus, habeas data, a gente tem aqui os remédios constitucionais, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, só para deixar esse gancho. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo Minuto Constitucional e obrigado, pessoal. Tchau!